Pai Santo Deus Eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos, o título da lição é Dons do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, a partir do verso 1. 1 Coríntios 12, a partir do verso 1. Aqui nos fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a cada um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, a outros, profecia, a outros, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais concedidas aos crentes para edificar a igreja e impactar o mundo ao seu redor. Eles são mencionados ao longo da Bíblia e desempenham um papel fundamental na vida do crente, proporcionando direção, revelação, poder e expressão espiritual. Na verdade, os dons do Espírito são habilidades e capacidades especiais que são concedidas pelo próprio Espírito Santo. Eles são presentes espirituais dados a nós como sinal do amor de Deus, e é um meio de edificação mútua da comunidade de fé. A origem dos dons remonta às páginas da Bíblia, onde encontramos referências a diferentes dons espirituais concedidos a indivíduos e à igreja primitiva. Desde então, esses dons têm sido uma parte vital da vida cristã. Eles têm o propósito de capacitar os crentes para o serviço, fortalecer a comunhão com Deus e testemunhar o poder do Evangelho. É importante ressaltar que o estudo e a compreensão dos dons do Espírito Santo são de extrema relevância para a vida cristã. Aqueles que se envolvem ativamente na busca e no uso dos dons espirituais experimentam um crescimento mais profundo em sua fé, um impacto maior em suas comunidades e uma vida de serviço mais frutífera. A palavra dom tem sua origem no termo grego charisma, que deriva de charis, que significa graça. Portanto, os dons do Espírito Santo são essenciais, são em essência expressões da graça divina, concedidas a nós. Amém? Na Bíblia, encontramos diversos personagens que foram agraciados com os dons espirituais, específicos, para cumprir o propósito de Deus em suas vidas. Exemplo, Moisés, ele teve o dom de liderança e de realizar milagres. Elias teve o dom profético e de milagres. Davi foi agraciado com o dom de compor salmos. E temos vários outros. Essas histórias nos mostram como os dons do Espírito Santo
não são meramente conceitos abstratos, mas manifestações reais do poder e da graça de Deus na vida de seus servos. Eles é quem nos capacita a cumprir os propósitos divinos e a edificar nossa comunidade de fé. Como classificam os dons espirituais? Eu usei 3 classes: os dons de revelação, os dons de poder e os dons de expressão. Primeiro, o dom de revelação. Os dons de revelação são aqueles que envolvem manifestação do conhecimento e da sabedoria de Deus. A palavra de sabedoria. Esse dom envolve receber direcionamentos sobrenaturais de Deus para lidar com situações específicas. Está lá em 1 Coríntios 12, de 6 a 16. O apóstolo Paulo fala sobre a sabedoria de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Ele destaca que essa sabedoria é diferente da sabedoria humana e só pode ser discernida pelo Espírito. Isso nos mostra que a sabedoria divina vai além do conhecimento humano e é revelada pelo Espírito Santo. A palavra de conhecimento também faz parte dos dons de revelação. Refere-se à capacidade de receber revelação divina sobre verdades espirituais, princípios bíblicos ou conhecimento sobre a pessoa de Deus. É um dom que permite que a pessoa tenha discernimento espiritual e compreensão profunda da palavra de Deus. Está lá em Colossenses 2, de 2 a 3. Vamos lá em Colossenses. E nos fala assim: para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. E o 3: em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Discernimento de espírito. Esse dom envolve a capacidade de discernir a origem e a natureza espiritual de uma situação, seja ela de Deus, humana ou maligna. Temos um exemplo em Atos 16, de 16 a 18, onde Paulo, nós conhecemos a história, né? Ele discerne o espírito de adivinhação de uma jovem. Hoje em dia, esse dom é crucial para identificarmos enganos espirituais, falsas doutrinas e operações demoníacas, permitindo que a igreja permaneça firme na verdade. Dons de poder. Os dons de poder estão relacionados à manifestação do poder sobrenatural de Deus na vida dos crentes. A fé é um dom de poder. Esse dom envolve uma fé sobrenatural, que capacita uma pessoa a confiar inteiramente em Deus e acreditar que Ele pode realizar coisas impossíveis. Vamos lá em Romanos 4, 18 a 21. Aqui nós falamos assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Irmãos, esse dom da fé, ontem na lição, a gente até comentou sobre isso aqui
da nossa classe. O Senhor vai falar que seria impossível largar toda a sua família, como fizeram as duas tribos e meia, né? Lá de Israel, e deixaram suas famílias do lado do Jordão e foram para o outro lado participar de uma guerra na conquista. O Paulo diz que seria impossível. É impossível, e para nós é mesmo. Imagina bem, a gente tem que largar. É difícil para nós pensar, nós não conseguimos largar muitas das vezes os nossos afazeres do dia a dia, para fazer uma visita, para fazer um irmão na igreja. Quanto mais nós largarmos os nossos afazeres, as nossas famílias, para ajudar, né, os nossos irmãos a conquistar qualquer coisa. Mas isso requer fé. E esse é o dom do Espírito Santo. É o dom que a igreja deve buscar. É o dom da igreja que nós devemos clamar para que Deus derrame o seu Espírito e coloque esse dom em cada um de nós. Nos dias atuais, esse dom é essencial para enfrentar desafios, superar obstáculos e confiar nas promessas de Deus, mesmo em meio às adversidades. Nós estamos estudando isso aí, tá? A lição dessa semana começou falando sobre isso, né? Sobre as promessas de Deus. Será que nós confiamos mesmo, irmão? Será que nós temos fé de confiar nas promessas de Deus para nós? Quais promessas de Deus têm sido aí para nós? Que muitas das vezes nós... Será que confiamos verdadeiramente? Será que nós temos fé verdadeira que Jesus vai voltar? Será que nós ainda acreditamos? Será que é verdade que nós cremos nisso? E Jesus vai voltar nas nuvens do céu, com poder e grande glória? Nós precisamos ter fé, para que nós possamos crer nessas coisas. Isso só é possível, irmãos, se nós tivermos fé. Sem a fé, é impossível agradar a Deus. O dom de milagres. O dom de milagres envolve intervenções divinas, que transcendem as leis naturais e demonstram o poder de Deus. No Novo Testamento encontramos várias referências que destacam a manifestação desse dom, através de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Esses milagres testemunham o poder de Deus e da autoridade, trazendo cura, libertação e provisão sobrenatural. Um desses milagres nós achamos lá em Atos 3, de 1 a 10, né? A gente conhece a história de Paulo e de Pedro chegando no templo, né? E tinha uma pessoa deficiente lá, pedindo esmolas, e Pedro e Paulo falam com ele, né? Nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Levanta-te e anda. Esse é o poder de milagre, uma cura sobrenatural, algo que somente o poder de Deus, aquele que está cheio do Espírito Santo, seria capaz de realizar. Esse milagre impactou e testemunhou o poder de Deus diante das multidões, resultando em muitas conversões. Portanto, o dom de milagres é um dom do Espírito Santo para a igreja, capacitando os crentes a serem instrumentos de Deus para realizar as intervenções sobrenaturais, que manifestam o poder divino, atraindo pessoas para a fé e glorificando o nome de Deus. Mas nós temos também o dom de cura. Esse é um dom que envolve a capacidade de orar e ver restauração física ou emocional de uma pessoa, por meio do poder de Deus. Por exemplo de oração nós temos de Ezequias, de Ana, de Moisés, né, pelo povo, etc. Hoje, esse dom continua sendo um testemunho poderoso do amor e da compaixão de Deus, trazendo cura e restauração aos doentes e oprimidos. Mas será que nós acreditamos verdadeiramente na oração, irmãos? Nós, como igreja, nós acreditamos fielmente na oração, no poder da oração? Vocês acham que essa igreja acredita mesmo que a oração tem poder? Tem poder para curar? Vocês confiam que essa igreja tem? Vocês confiam? Mas por que oramos tão pouco?
Por que oramos tão pouco? Se nós confiamos tanto no poder da oração. Por que quando tem movimentos de oração, nós somos tão deficientes? Será que a nossa fé precisa ser aumentada? Precisa chegar pelo menos a um tamanho de um grão de mostarda? Porque a gente muitas vezes fala, mas testemunhar, irmãos, não é só falar. Falar, até papagaio fala, não existe expressão assim de ditado popular. Mas quando é preciso testemunhar é viver. Testemunhar é viver. Testemunhar, eu acreditava até uns dias atrás, eu acreditava que testemunhar era falar de Jesus. Era eu chegar e falar para um, falar para outro. Mas testemunhar não é falar, não. Testemunhar é viver. Quando nós vivemos é que nós testemunhamos. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo com relação à oração? Será que as pessoas que estão ao nosso redor têm visto que nós oramos por elas? Como está o nosso coração? Quando nós chegamos na igreja, como nós olhamos uns aos outros? Será que ainda existe alguma rosquinha no nosso coração? Em qualquer um de nossos irmãos? Será que ainda existe? Precisamos ter fé. É importante. Os dons de expressão. Os dons de expressão estão relacionados à comunicação espiritual e ao fortalecimento da comunidade de fé. É o falar em línguas. Alguém aqui fala em línguas? Inglês, espanhol, o João fala, sabia? Pensei em você lá em casa, falei São João. Eu estou dormindo, aí para mim faz a falta de falar da noite. Se você falava inglês, espanhol, seria isso. Os dons de expressão que são relacionados. Falar em línguas é a capacitação pelo Espírito Santo que uma pessoa recebe para comunicar em outras línguas, da qual ele não conhecia, para pregar o Evangelho a pessoas de outras nações, em um momento oportuno. Isso acontece muitas das vezes quando uma pessoa vai, eu acredito, mas quando vai ser missionário fora, né? Você chega num lugar fora, você não conhece a língua daquele lugar, e em pouco tempo a gente vê que eles testemunham, em pouco tempo eles conseguem comunicar e começam a entender a língua daquele lugar. Isso é falar em línguas. Não é o que a gente vê aí na internet, da vida, em outras igrejas, não. Falar em língua, pelo menos para nós, aqui na igreja, pelo que a palavra de Deus nos fala, é isso. É reconhecer, é saber falar em outra língua. Em outra língua, quando o Espírito Santo capacita você a aprender inglês, espanhol, africano, qualquer outra língua. Não é pronunciar qualquer tipo de palavra que ninguém entende. A interpretação de línguas é a capacitação que o Espírito Santo dá a uma pessoa para entender o Evangelho pregado em outra língua estrangeira. Estes dons são um instrumento poderoso para a edificação e comunicação espiritual da igreja. Quando exercido corretamente, ele contribui para a unidade, crescimento e edificação do corpo de Cristo. A presença e o exercício dos dons espirituais são de extrema importância na vida da igreja. Eles desempenham um papel vital na manifestação do poder de Deus, na edificação dos crentes e no cumprimento da missão da igreja no mundo. Vamos ver agora a importância dos dons espirituais na vida da igreja. A necessidade dos dons do Espírito Santo dentro de uma igreja viva. Essa é a nossa igreja, irmão. Vocês consideram que a nossa igreja é uma igreja viva? Vocês consideram? Então a nossa igreja é viva, sim. Nós temos atuado, nós temos demonstrado, esse foi um ano maravilhoso dessa igreja. Nós tivemos várias semanas de oração, tivemos vários movimentos, tivemos vários batismos. Então é uma igreja viva, uma igreja que está viva, uma igreja que está buscando. Nós temos, está difícil, tá? A gente sabe que não está fácil, mas é uma igreja viva. Não é uma igreja que tem pequeno grupo, não é uma igreja que tem classe bíblica, é uma igreja que tem gente dando estudo bíblico, é uma igreja viva. A nossa igreja está viva. Apesar das dificuldades, dos problemas, nós somos uma igreja viva. E nós necessitamos dos dons do Espírito Santo.
Os dons do Espírito Santo capacitam e preparam os crentes para o serviço e o ministério. Está em 1 Coríntios 12, 7. Eles promovem a unidade e a diversidade na igreja, reconhecendo que cada membro tem uma contribuição valiosa a fazer. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Os dons do Espírito Santo são um sinal do poder de Deus em ação, demonstrando sua presença e intervenção na vida da igreja. Amém? A importância dos dons do Espírito Santo é uma igreja que espera a volta de Jesus. Essa igreja espera a volta de Jesus, irmão? Nós acreditamos que Jesus vai voltar? Amém. Os dons do Espírito Santo nos lembram da promessa de Jesus de enviar o Consolador, o Espírito Santo, que nos capacita e nos guia até a sua volta. Vamos lá em João 14, 16 e 17. Amém? Aqui nos diz o Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Amém, irmãos. Estará conosco, sim. O Espírito Santo habita, sim, nessa igreja, irmãos. Pode ter certeza disso. Nós temos visto isso. Nós temos visto a ação do Espírito Santo no nosso meio. Ele habita sim conosco. Nós temos que trazer essa certeza cada dia conosco. Que Ele está aqui, que Ele se faz presente no nosso meio. Basta nós abrirmos a porta do nosso coração para que Ele possa tomar posse de nós. Ele nos prepara para a segunda vinda de Cristo, nos capacitando a viver uma vida santa, frutífera e cheia do Espírito Santo. Agora nós temos as necessidades dos dons do Espírito Santo para a edificação da igreja. Nós necessitamos dos dons do Espírito Santo para que essa igreja seja mais ainda edificada, seja mais viva, seja uma igreja que fervorosa mesmo. Necessitamos, irmão. Nós precisamos orar para que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo enche essa casa mesmo, como foi feito lá em Pentecostes. Nós não podemos ficar, não, que isso não vai acontecer, não podemos ficar esperando, como é dito, que a chuva será um dia, não. Nós necessitamos do Espírito Santo hoje. Hoje nós necessitamos do Espírito Santo. É hoje. Os dons do Espírito Santo são dados para a edificação, exortação e consolação dos crentes, fortalecendo-os na fé e no propósito de Deus para a sua vida. Eles trazem variedade e complementariedade aos ministérios e serviços na igreja, promovendo crescimento espiritual e maturidade. A necessidade dos dons do Espírito Santo para uma igreja evangelizadora. Essa igreja é uma igreja evangelizadora? Tem que ser. Nós temos que ser. Nós temos que fazer dessa igreja uma igreja evangelizadora. Nós temos que procurar pessoas para que nós possamos dar estudo bíblico. Tem muita gente lá fora que necessita conhecer a palavra de Deus. Tem muita gente lá fora que nós precisamos trazer para essa igreja. Nós precisamos levantar os dons, pedir a Deus que nos mova com os dons do Espírito Santo, para nós podermos trabalhar, trazer pessoas, nos mostrar pessoas que querem aprender. Porque a gente sabe que é difícil, a gente às vezes não tem tempo, a pessoa às vezes não tem tempo, quando se interessa, acha difícil. A gente viu aí na classe bíblica que o pastor pelejou aí na classe bíblica, nós vimos, infelizmente, foi um fiasco. A gente tem que ser sincero com a palavra. Foi um fiasco a nossa classe bíblica. Tivemos aí a presença do Marcelo, da Thelma, do Hélio, da esposa, que foram mais constantes. Mas as pessoas que eram para ser convidadas para vir, infelizmente nós não conseguimos trazer ninguém. Mas Deus vai agir e nós vamos conseguir. Nós não podemos desanimar. Os dons do Espírito Santo, eles demonstram o poder de Deus e a autoridade do Evangelho.
atraindo as pessoas para Jesus e abrindo portas para o avanço do reino de Deus. Então, em 1 Coríntios 2, 4 e 5. Concluindo, irmãos, ao reconhecer e valorizar os dons do Espírito Santo, a igreja se torna um corpo vivo e ativo, impactando o mundo ao seu redor. Os dons capacitam os crentes a cumprir sua missão, a edificar uns aos outros e a ser testemunhas eficazes de Cristo. Portanto, é essencial buscar, cultivar e exercer os dons do Espírito Santo em amor e em conformidade com a palavra de Deus. A igreja é chamada a buscar e permitir que os dons do Espírito se manifestem a glória de Deus e o benefício do seu povo. Irmãos, eu estava preparando esse sermão e ontem, quando eu fui levar a comunhão ontem ia levar na irmã Jovita e na mãe do Zé Carlos. E quando eu desci lá da mãe do Zé Carlos, a hora que eu cheguei ali na Teixeira Soares, que agora ela tem o desvio, né? A gente saiu na viridinha perto do posto. Alguma coisa me falou, irmãos, para mim ir na Cleuzinha. Eu nunca fui lá sozinho, irmãos. Não tenho conhecimento da Cleuzinha igual a igreja tem. Mas eu hesitei, eu parei, não vou lá não, porque eu estou sozinho, a Cleuzinha me conhece. Mas aí eu virei o carro e falei assim, se Deus quiser que eu vou chegar lá, pode estar lá. E eu fui lá. E eu cheguei lá, falei com ela me conhece, eu estava com a camisa, sou missionário, falei, eu sou na igreja adventista, vim trazer comunhão, vim trazer a Santa Ceia para você. Ela pode entrar aí e tal, me chamou para dentro. Eu entrei, conversando com ela, e lá, irmãos, ela me revelou que eu não sabia, que ela não vem na igreja porque não tem ninguém para buscar ela. Irmãos, ela me disse, tem uma hora desejo de vir na igreja. Ela me contou a sua história, e ela, na testemunha de Jeová, que largou e conheceu a igreja. Irmãos, ela falou que, do jeito que ela me falou, eu falei para ela que a partir de agora ela veio na igreja do sábado. Se eu não conseguir ninguém para buscar, eu busco, irmãos. Eu falei com o Giovanni hoje. Se tiver alguém, nós vamos colocar na comissão. Para que alguém tiver um carro, tiver disposição, para buscar ela, a igreja vai pagar para trazer Deus aqui. Porque é um absurdo. Nós temos corrido atrás de tanta pessoa que não quer nada com a igreja. E aqueles que querem, nós temos que ser postados. Nós não podemos. A minha última pregação aqui, eu não sei quem lembra. Eu falei que o jovem paralítico, daquele paralítico Cafarnaum, dos 4 amigos que levantaram, pegaram ele e desceram pelo telhado. Nós temos um paralítico, mas nós não temos os 4 amigos. Nós somos a multidão que tem impedido. Quem quer entrar nessa igreja de entrar. Por isso, irmãos, existe a necessidade de orarmos, de acreditarmos no poder da oração. Porque nós estamos vivendo uma mentira. Uma mentira. Infelizmente. Ela me relatou que quando o Wilson era vivo, foi que ela vinha na igreja. Que o Wilson ia lá buscar ela. Ele ia lá, tinha prazer de ir lá e trazer ela. Foi doído, irmãos, ouvir isso. Todos nós aqui, a maioria tem um carro. Tem um carro.
E nós temos deixado a nossa irmã deixar de participar dos nossos cultos. Nós tivemos a celebração da Santa Ceia. Ela nem ficou sabendo. Irmãozinho, o meu apelo é que possamos estar abertos e receptivos ao mover do Espírito Santo, buscando a manifestação dos dons em nossas vidas e na vida da nossa igreja, para cumprirmos o propósito de Deus e impactar o mundo com amor e no poder de Deus. O Espírito Santo possa tocar no coração de cada um que aqui está. Possa tocar. Para que, se nós não cuidarmos dos nossos, de quem que nós vamos cuidar? De quem? De quem que nós vamos cuidar? Nos pés. Deus Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor se move aqui neste lugar. Nós sabemos que o Senhor é Deus. Pai, entra no coração de cada um de nós, Deus. Faça morada no nosso coração. Tire dele todo tipo de egoísmo, Senhor. Faça uma limpeza geral. Não deixe nós vivermos na mentira, Senhor. Não deixe nós enganarmos a nós mesmos. Nós, Deus Espírito Santo, que o Senhor se mova neste lugar. Que o Senhor ache aconchego no coração de todos nós que aqui estamos. Que o Senhor faça morada. E que nós possamos sentir o poder do Espírito Santo, que Ele coloque em nós o dom do amor, que quando entrarmos na porta dessa igreja, Senhor, que nós não possamos olhar ninguém com indiferença, Senhor, que ninguém seja indiferente para nós, ó. Se preciso for jejuar, orar, faça-nos dobrar os joelhos, para que nós possamos viver uma verdade e o Senhor possa acrescentar mais e mais pessoas aqui nessa igreja. É o que eu oro, implorando ao Senhor, pelo poder, pelos dons do Espírito Santo, em especial o amor, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém.